O nosso atendimento aqui, né, o nosso trabalho de comunicação com as empresas, ele não é uma coisa só sob demanda, né? Ele vai além da demanda. Sejam bem-vindos, eu sou Ian Salles, Head de Marketing e Expansão aqui da Nambu. E hoje a gente vai conversar sobre Nambu, sobre a história da Nambu, o momento da Nambu e os planos futuros para a Nambu, né? E além disso, a gente vai trazer algumas perguntas, também alguns temas voltados para o marketing financeiro. E como a gente não tem tempo a perder, eu tô aqui com ele, sócio fundador da Nambu, Paulo Barroso. Bem-vindo, Paulo. Valeu, obrigado aí pelo convite, para essa conversa, né, para a gente explanar um pouco mais sobre marketing financeiro, Nambu e tudo mais, e vamos em frente. Vamos lá. Cara, primeira perguntinha. Como que surgiu a Nambu e qual que foi o momento que você teve para posicionar a Nambu dentro do mercado financeiro, né? Qual que foi essa ideia de posicionar ela como um marketing para o mercado financeiro? Tá. Cara, eu acho que é muito boa essa pergunta, assim, né, a Nambu, ela tem muita conexão com a minha própria trajetória profissional, né, eu fiquei 10 anos trabalhando muito com a comunicação voltada ao mercado financeiro, mas especificamente em relações com investidores, né? Então, todo aquele processo da transformação da comunicação da empresa, quando ela é uma empresa fechada e ela passa pelo processo de IPO, então muita coisa muda na comunicação das companhias, né, pós-IPO. Então eu fiquei praticamente uma década trabalhando com isso, e depois que eu acabei saindo da outra empresa onde eu estava e tal, eu tive um momento que eu queria experimentar outras coisas no mercado, né? Cara, quando você trabalha com marketing e comunicação, você fica pensando, né? Poxa, eu tenho um segmento Y, um segmento alfa, beta, gama, etc. E eu tinha, pelo fato de ter ficado uma década voltado à comunicação em relações com investidores, né? Eu tinha vontade de experimentar outras coisas, né? Como é que é trabalhar com marketing no varejo, né? Como é que é trabalhar com outros segmentos. Então, eu acabei tendo essa experiência, né? Quando eu saí da outra empresa, eu acabei abrindo a Nambu. Então, no começo da Nambu, a gente tinha assim, a gente não estava ainda posicionado como uma empresa voltada ao mercado financeiro. Então, a gente estava fazendo experiências, né? No caso, eu e Isabel Araújo, que fundou a Nambu junto comigo, né? Nós dois viemos de uma trajetória, né, do mercado financeiro, mas a gente teve essa vontade de experimentar outros segmentos, outras estratégias de comunicação e de marketing. Então a gente ficou um tempo rodando, né? Já até pensava assim, né? Pô, será que a gente não está perdendo um pouco o nosso foco de trabalhar com muitos mercados e tal? E de fato isso aconteceu, só que chegou um momento que a gente falou assim, tá, já experimentamos aquilo que a gente queria experimentar de outros segmentos, comunicação voltada ao setor público e tudo mais, e falamos assim, vamos agora, chegou a hora de repensar a Nambu e reposicionar a Nambu. Foi quando a gente decidiu voltar às nossas raízes e falar assim, cara, vamos focar no mercado financeiro, é isso que a gente manja mesmo, é onde a gente se sente mais confortável para trabalhar o marketing e a comunicação como um todo. Assim, resumindo aí, praticamente uns 15 anos, foi um pouco essa volta que a gente deu até chegar no que é Nambu hoje. Que legal, que legal. E assim, é um desafio, né, cara? É um desafio e ao mesmo tempo um ato de coragem, né? Você se posicionar dentro de um mercado como o mercado financeiro, né? Eu vejo bastante isso, que a gente tem um desafio com a comunicação dentro do mercado financeiro. E é um ato de coragem, né? Se posicionar, porque hoje a gente vê muita agência que trabalha com pizzaria, que trabalha com restaurante, Sim, mercado, enfim. E você se posicionar em um único segmento, né? Como, sim. como que é isso para você? Como que foi esse processo? Cara, eu acho que tem um pouco daquilo que eu comentei na tua pergunta anterior, que tem a ver muito com o nosso DNA, né? Da onde a gente veio. Então a gente viveu e vive muito o mercado financeiro, a gente fez as nossas experiências, né? Para conhecer outros mercados, mas no fim das contas a gente voltou à nossa essência, que é o marketing financeiro. Então acho que tem esse lado da história. Agora, pensando em estratégias, cara, eu percebo o seguinte, né? Pelo fato de ter dirigido uma agência que em um determinado momento não atuava num nicho e depois passou a atuar, né, voltou a ser focada no mercado financeiro,
Então, o que que eu vejo de diferenças, assim, cara? Quando você tem, você está atuando num mercado muito amplo, você concorre com milhares de outras empresas. Sim, Você tem muitos concorrentes, entendeu? E isso, às vezes, acaba até denegrindo um pouco, perdendo o próprio valor da sua entrega enquanto agência, entendeu? Então, eu vejo assim, cara, quando a gente saiu, né, de ser uma empresa que trabalha com todo tipo de comunicação, vamos falar assim, para ser uma empresa focada no mercado financeiro, cara, você sai de um universo gigante para um nicho em que você tem meia dúzia de concorrentes no Brasil, sim. entendeu? Então, assim, é totalmente diferente, né? Muda muito a posição, a comunicação, muda a concorrência, muda também as suas questões de preço, né? Eu acho que para a gente foi um movimento muito estratégico, alguns anos atrás, ter repensado isso, né? Que no final das contas, né, aquilo que eu comentei um pouco, tem um pouco a ver com a minha própria trajetória, né? Eu quis viver outras experiências, mas no final das contas eu sabia que a nossa essência era o marketing financeiro. Tá? E agora falando um pouco do ponto de vista de agências e de agência, né, eu acho que não é simplesmente assim tão simples, não é tão simples você só falar, vou atuar num nicho. Não, cara, para você atuar num nicho, você tem que dominar o teu nicho, entendeu? Você tem Perfeito. que ter vivido muita coisa dentro desse nicho para de fato você conseguir fazer uma entrega que seja diferenciada dentro do nicho. Não é simplesmente falar assim, cara, eu vou atender pizzarias, então eu vou só atender pizzaria. Não, você tem que entender tudo sobre pizzaria, né? Esse é o divisor de águas entre você ter uma agência bem sucedida ou não, entendeu? Para o mercado financeiro é a mesma coisa, entendeu? Só que o mercado financeiro ele tem as suas nuances, as suas complexidades, entendeu? Sim. Que vão desde questões regulatórias, questões de compliance, as regras de comunicação das próprias plataformas de comunicação financeira, enfim, não é um mercado fácil de você penetrar, entendeu? Não dá para você falar assim, cara, quero montar uma agência e vou fazer uma agência focada no mercado financeiro. Não é um processo tão simples assim. Sim, você contou um pouquinho da história, né, de como que criou a Nambu, como que foi esse processo de posicionamento, mas e hoje? Como que tá a Nambu? Algum projeto empolgante? Como que tá? Conta pra mim. Cara, a Nambu, eu acho que ela tá num dos melhores momentos dela, assim, de trajetória, né? Eu acho que por um conjunto de fatores. Eu acho que não só pela maturidade da própria empresa, mas assim, a gente está num processo de expansão dos sócios, então encontrando novos sócios, novas pessoas, novas cabeças que são chaves para o negócio, né? Desenvolvendo novas unidades de negócio. Legal. Estamos muito de olho aí em fusões e aquisições também. Então, assim, nós estamos num momento, vamos dizer, muito gostoso, assim, da empresa, com um time legal, as coisas estão fluindo bem, os projetos estão dando bons resultados. Eu estou muito feliz, assim, eu acho que ao longo de, praticamente 12 anos aí de trajetória, a gente está num momento em que as coisas estão se encaixando muito bem. Legal. E você precisa de um time também competente, né? Um time Sim. que atue próprio dentro do mercado financeiro, né? Aquele famoso Dream Team, né? Não é fácil montar o Dream Team, não, cara. E eu diria até que não é nem numa questão financeira, tá? Dream Team é você encontrar um time que sonhe junto contigo, que queira alcançar resultados que não são simplesmente alcançáveis ali na esquina, entendeu? São pessoas que queiram construir algo porque elas são apaixonadas pelo que elas fazem. E isso não tem nada a ver com grana, entendeu? Nada a ver com grana. Tanto que, se você for falar com pessoas que realmente curtem o que elas fazem, a grana é uma questão secundária. Não estou falando que grana não é importante, tá? Não sou nenhum cara que está falando, não, o dinheiro não importa. Dinheiro importa, assim, dinheiro importa para todo mundo. Só que, assim, o cara, quando faz aquilo que ele é feliz, aquilo que ele percorre os sonhos dele ou dela, enfim, tanto faz. É uma pessoa que vai entregar um resultado diferente, entendeu? Não é uma pessoa que acorda todo dia de manhã, fala, pô, que saco, eu vou trabalhar. Não, Vai cara, bater ponto, é um né? cara que é apaixonado pelo que ele Sim. faz. Ele fala assim, que projetos eu vou fazer, e isso, aquilo, que é empolgante, entendeu? É uma realidade totalmente diferente. Eu sempre percorri atrás
sempre percorro, vou atrás da felicidade. Tanto que quando eu falo com a minha equipe e tal, eu nunca falo assim, cara, você tá feliz? Eu nunca falo assim, você tá ganhando bem, tá ganhando mal. Sempre a minha questão central é, você tá bem aqui? Você tá feliz? Entendeu? Tudo decorre da pessoa se encontrar, entendeu? E até pegando um gancho nisso aí que a gente está falando, eu lembro na Expert, né, que a gente Sim, estava, inclusive, coincidentemente, estávamos juntos no ano passado. Você lembra que a gente estava naquela palestra do Schwarzenegger, né, sim, lembro. que fechou a Expert, né, a gente estava lá na frente do Schwarzenegger. Um número ficou muito na minha cabeça, né, e o Schwarzenegger falou assim, cara, 79% das pessoas são infelizes nos seus respectivos trabalhos. Você tem noção do que é isso, cara? 79% das pessoas são infelizes no que elas fazem no dia a dia para, tocar a vida, para sobreviver, entendeu? Então, a questão central não é a grana, a questão central é se encontrar na vida, é Sim, se encontrar na sua profissão, na sua atuação. O lance é pessoas que se encontram, elas dão resultados diferentes das que não se encontram. O cara que não se encontra, para ele, o trade-off do trabalho é prestar o serviço, receber a grana e ir embora, entendeu? O cara que se encontra na profissão é o cara que vai dividir um sonho com a gente, entendeu? com certeza. Isso é diferente. E eu vejo isso, assim, bastante, né, desde quando eu entrei na Nambu, né, até essa questão sua do trato, né, você fala assim, cara, você tá feliz, você tá bem, então, assim, você tem muita preocupação, né, com as pessoas que trabalham aqui na Nambu em relação a isso, se ela tá bem, se ela não tá bem, às vezes puxa de canto, conversa, Sim, tenta entender como que tá o dia a dia, né, eu acho isso muito bacana porque você acaba humanizando a própria empresa, né, e sim, isso reflete no cliente, né. sim, sem dúvida nenhuma. Mas assim, cara, junto disso tudo a gente tem os desafios, né, de você fazer uma empresa crescer, Sim. manter a galera aí toda trazendo bons resultados, enfim, não é uma missão fácil, entendeu? Não é fácil ser empresário, Ah, né? com certeza não, cara, ainda mais no Brasil, né? Mas vamos lá, aproveitando, e como estão os planos para o futuro, Panambu? O que que você está pensando? O que que tá vindo aí da cartola? Em que sentido você disse? Em relação à expansão mesmo, de time, de áreas, né? Tá acontecendo Tá, muita coisa bacana aqui na tá. Nambu, né? Cara, eu acho que assim, o que que eu acho que são as grandes coisas que aconteceram nos últimos meses, né? E eu acho que a primeira delas é parceria com o Zorro, tá? Então a Nambu recentemente assinou um contrato com a Zorro. Para quem não conhece Zorro é praticamente um Google na Ásia, tá? É a maior empresa de tecnologia lá na Ásia. E, os caras são muito fortes, já muita gente tentou comprar eles, não conseguiram, tá? A base deles é na Índia, tá? E a gente já dialoga com o Zorro, com produtos, né, soluções tecnológicas da Zorro desde 2016, né? Eles nem estavam oficialmente no Brasil ainda e a gente já utilizava produtos da Zorro. Que a galera brasileira, você já viu, né, cara? O brasileiro não gosta de falar inglês, então não tem o software em português, não tem suporte no Brasil, etc. Então não vamos adotar essa solução. Mas a Sim. gente lá em 2016 já tinha contratado soluções da Zorro. E a gente foi curtindo muito o ecossistema Zorro, né? O Zorro hoje está, presente em mais de 150 países. Os caras têm, uma baita de uma estrutura tecnológica, enfim, desde sistemas administrativos, de contabilidade, nuvem, drive, tudo que uma empresa precisa para rodar o dia a dia dela, o Zorro tem soluções. E a gente utiliza, inclusive, nas nossas empresas essas soluções da Zorro. Mas, enfim, voltando aqui para a nossa questão, no fim do ano passado, no fim de 25 para o início de 26, nós assinamos com a Zorro um programa pioneiro deles de parcerias de agências de marketing. A Nambu foi a primeira empresa no Brasil a assinar com a Zorro e agora a gente está aí trabalhando, né, embaixo de uma plataforma que se chama Zorro Marketing Plus. Cara, o que é a Zorro Marketing Plus? É uma solução top para botar RD Station, HubSpot e, cara, Salesforce e todos esses caras no bolso, entendeu? Por que isso, né? Até numa outra entrevista eu já falei um pouquinho sobre isso, que esses sistemas, né, eles oferecem muitas coisas
de maneira modular, ou eles não têm uma solução integrada, você tem que ficar fazendo integrações externas entre sistemas e tudo mais. E o Zoho Marketing Plus, ele tem tudo isso nativamente. Cara, imagina uma solução que ela já vem totalmente integrada. Você consegue integrar todas as suas redes sociais, suas campanhas, o seu site, as suas landing pages, a captura dos leads, o CRM, aquilo que seria um Power BI tem lá dentro também, tá? Para você cruzar todos os dados, não tem que ficar fazendo relatórios em Excel e tudo mais. Enfim, todo o planejamento de marketing você consegue fazer dentro da estrutura, né, da ferramenta Zoho Marketing Plus. Zoho Marketing Plus, na verdade, é uma cesta de soluções que traz em torno ali de 15 aplicativos produzidos, né, são proprietários da Zoho, que, fazem o marketing ser completamente diferente. Existe um antes e um depois do Zoho Marketing Plus. Mas, enfim, só amarrando aqui o pensamento, essa é uma das grandes novidades e para onde as coisas estão indo. A Nambu, ela tem uma missão de conseguir implementar o Zoho Marketing Plus num conjunto considerável de empresas no Brasil, principalmente não só no marketing financeiro, mas que trabalham bastante com esse marketing B2B, né? Esse é um ponto. Acho que o outro grande, vamos dizer, o outro grande acontecimento, né, que eu posso compartilhar também, foi a recente incorporação de uma produtora de vídeo, tá? Já tinha um amigo nosso que trabalhou também muitos anos no mercado financeiro, e a gente já vinha conversando e tal, né, já tinha uma proximidade ali, não só pelo mercado, pelo tipo de projeto que a gente fazia e tal. E a gente acabou conversando e essa empresa foi incorporada e ela virou uma nova unidade, né, de negócios dentro da Nambu. A Nambu já tinha um braço assim de comunicação, uma produção audiovisual, mas era muito tímida ainda, né, muito ainda voltada para projetos pequenos de redes sociais, pequenas edições de vídeo e tal. E hoje não, cara. Hoje a gente tem uma produtora audiovisual dentro da Nambu, entendeu? Como uma unidade de negócios e, cara, especializada no mercado financeiro. Sim. Se eu virar para você e falar assim, você conhece alguma produtora audiovisual que tem 2 décadas praticamente de mercado financeiro? Não tem em nenhum lugar, cara. Só tem aqui dentro, entendeu? Ah, perfeito. Até nesse ponto mesmo de expansão, você trazendo alguns pontos aqui mesmo, né? Como o próprio Zorro Marketing Plus, que a gente recentemente esteve no CMO, né? Com o convite deles lá, foi muito bacana. A expansão com a área de audiovisual também, trazendo mais um parceiro que já atua dentro do mercado financeiro. E como que você enxerga o papel da IA nesses planos futuros da Nambu? Como que você enxerga isso? Cara, IA, eu acho que assim, a gente respira IA hoje, né, velho? Não tem como. Se você ligar, se você pegar o jornal, entrar na internet, qualquer portal de notícia, etc., a primeira coisa que você vai ver lá estampada é uma notícia relacionada a IA, né? Sim, Então, assim, tem até uma contramão disso, né? Porque quando a gente fala muito de um assunto, ele acaba até caindo num lugar comum, assim, né? A gente às vezes para de dar muita importância para isso. De IA, cara, o que eu posso te dizer? A gente está surfando essa onda já faz alguns anos. O primeiro projeto nosso de IA a gente fez em 2022, entendeu? Então você imagina assim como que a gente estava sintonizado com isso. A gente tinha uma área que, enfim, ela tinha um trabalho muito repetitivo e tal. Eu conversando com outros gestores, eu falei, cara, esse processo não é inteligente. Entendeu? A gente tem que encontrar uma outra maneira de fazer isso. Com certeza tem uma maneira mais inteligente de executar essa operação. E na época a gente acabou pesquisando como é que era e tal, e a primeira coisa que a gente fez foi plugar uma IA via uma API para rodar integrada aqui com uma parte da nossa operação, e a gente deixou de fazer uma parte que a gente fazia, vamos dizer, manual, e aí a IA passou a fazer isso para a gente. Isso em 2022, entendeu? Então, assim, está muito dentro de todo o nosso fluxo operacional, sabe? É, e o que eu vejo de IA para o futuro? Cara, não tem como pensar no futuro sem pensar em IA, entendeu? sim. Porque ela já é o presente, na verdade, Com né? certeza, com certeza. A única questão é assim, eu acho que essa discussão, que é uma discussão muito rasa, né? Que muita gente levanta, IA vai substituir o homem, não vai substituir o homem, isso, aquilo e tal, cara. É,
tem que ser vista de uma outra forma, entendeu? Eu acho que tem coisas que a gente consegue fazer que a IA não consegue fazer e tem coisas que a IA vai fazer que ela vai ser muito melhor que a gente, entendeu? Sim. Eu pego, por exemplo, cara, quanto tempo um analista demoraria para pegar, matrizes de dados, tabelas que tem milhares de linhas e ficar encontrando padrões ou processos analíticos ali dentro e tal. Cara, você joga isso numa IA, ela faz isso em segundos, entende? Então a gente tem que entender em que cada um é bom, entendeu? E tirar o máximo de proveito disso. Eu acho que profissionais que sabem utilizar a IA ao seu favor, eles vão muito mais longe. Ah, com certeza. A IA, que nem eu te disse, né? Ela não é o futuro, ela já é presente. Sim. Então, não adianta, a gente tem que aceitar que ela tá no presente e usar ela da melhor maneira É. possível, né, cara? Sim, acho Diversos que processos, até no nosso próprio dia a dia também, a IA ajuda demais. uma coisa é certa, cara. Quem ignorar isso vai ser simplesmente engolido. Sim, a gente estava até batendo um papo, inclusive, em relação a site, né? Sim. Que muitas empresas a gente vai conversar sobre site e alguma delas acaba não vendo importância no site e assim, Sim. tá tudo bem, é uma visão da empresa, Sim. né? E aí você comentou justamente comigo, né, o ponto onde liga a IA com o site. Conta essa Cara, história, Paulo, acho bem interessante. Muito boa essa pergunta sua, porque assim, a gente vai vendo a tecnologia em ondas, né? São essas ondas, né, que vêm e tal. Parece que eu lembro quando vieram as redes sociais, né? Eu lembro, acho que até não sei se foi a agência África na época, que ela simplesmente matou o site dela e jogou o Facebook como se fosse o site institucional dela. Caramba. Tá? Eu não lembro só se era exatamente a África ou DPZ e tal, mas enfim, é uma dessas agências grandes que tinham por aqui. E ela matou o site dela e fez lá as redes sociais de como se fosse o site institucional. Sim, A mensagem, né, que ela queria passar, né, dessa disrupção era assim, o site vai morrer, né? Tipo, essa nova interação, ela vai acontecer dentro das redes sociais. Tipo, era interessante, era uma visão provocativa, mas era assim, muito exagerada, entendeu? sim, Os sites não deixaram de existir por conta das redes sociais, pelo contrário, os sites eles dialogam com as redes sociais estão aí e os sites também continuam aí, né? E aí veio a IA, né, cara? Muita gente fala assim, porra, os sites vão morrer de novo, você faz site e tal. Fala assim, cara, você tá totalmente enganado, os sites estão mais vivos do que nunca. E eu vou te explicar o porquê, né? A galera, tem muita gente hoje que está mudando a maneira como interage com o conteúdo na web, então, ao invés dele abrir um browser, ele vai muitas vezes e abre um aplicativo da IA, pode ser, GPT, pode ser Gemini, Perplexity, Claude, enfim, tanto faz, né? Mas muitos deles agora você busca o conteúdo dentro do próprio aplicativo da IA, tá? Só que o que a galera não está se perguntando é o seguinte, da onde vem esse conteúdo? exatamente. A IA busca o conteúdo aonde? A IA busca o conteúdo nos websites, Sim. entendeu? Então, assim, cara, os sites, eles são mais importantes do que nunca. Só que o que mudou nesse jogo? Se antes você tinha o SEO, né, que era o Search Engine Optimization, que era o quê? Preparar um site, né, para ele ter um melhor ranqueamento dentro do seu browser, agora o nome do jogo não é mais SEO, é GEO, que é o que? Generative Engine Optimization, que é você preparar o seu site para ele ser consumido pela IA, entendeu? Entendi. Então, assim, se antes você buscava, a luta era para buscar um ranqueamento na web e para para receber um clique, agora a briga é por tornar o seu site mais fácil de ser consumido, mais fácil de ser digerido por uma IA. E, ou seja, quando o cara perguntar alguma coisa na IA, a sua resposta tá lá na frente dos outros, entendeu? Sim. Então você que tá aí, eu até sugiro aí, procure aí qual é a principal agência de marketing financeiro no Brasil. Sabe qual é a resposta que você vai ter? Com certeza a Nambu vai estar entre elas, entendeu? Se não for a primeira, se não for chamada como a primeira, com certeza ela vai estar entre as primeiras ali na resposta da inteligência artificial. Eu tenho certeza disso. E por que que isso acontece? Porque a gente já está a gente já faz algum tempo, a gente já entendeu essa mudança, esse movimento, e o site da Nambu, enfim, os sites que a gente prepara também para os clientes, eles são já trabalhados nessa questão do GEO, tá bom? Mas apesar da mudança do nome, né, do SEO para o GEO, na essência, elas estão muito conectadas. Sim. O que é ter um site fácil de ser consumido por uma inteligência artificial?
É um site bem estruturado, é um site que tem uma boa legibilidade, tá? Quando eu falo legibilidade, eu não estou falando de cores, mas eu estou falando da maneira como o conteúdo é estruturado, das frases, dos termos, o ritmo da fala, se é voz ativa, voz passiva, quantidade de palavras no parágrafo, Tem todo um. interconectores, ou seja, uma frase ela tem um interconector para conectar a próxima frase, um conjunto de detalhes que Sim. são muito importantes, e é isso que faz a diferença se o seu site ele vai ser lido, percebido e consumido por uma IA, ou se o seu site vai ser totalmente ignorado por uma IA. Esse é um negócio muito importante. Deixa eu só mandar uma proposta aqui para um cliente. Oi, agiliza aí, meu velho. Aqui é marketing para quem não tem tempo a perder, não, meu. Vambora, vambora. Agora a gente vai fazer uma leve transição para alguns temas sobre marketing financeiro, tá? Paulo, como que você vê o marketing financeiro para 2026? Cara, é uma pergunta muito ampla, assim, né? Tipo, Sim. marketing financeiro para 2026. Acho que tem muita coisa acontecendo, assim, né? Eu acho que eu poderia falar, talvez, sobre algumas coisas que têm impactado bastante o marketing financeiro, tá? Uma delas que eu posso começar falando agora, eu acho que não tem mais como você fazer um bom marketing financeiro sem uma boa plataforma de marketing, tá? Essa é a primeira coisa. Cara, você tem que ter uma boa plataforma de marketing, porque uma boa plataforma de marketing permite você otimizar muito o tempo da equipe de marketing. Esse negócio de ter cada solução de marketing num lugar e depois ficar costurando esses dados, cruzando informações, etc. Isso é coisa do passado, cara. Você precisa ter uma plataforma que te permita otimizar o seu tempo e da tua equipe e trabalhar de uma maneira integrada, entende? Assim, os canais de comunicação, os canais do marketing para você atender o teu público-alvo, você não pode mais trabalhar isso de maneira isolada, entendeu? E eu acho que uma boa plataforma de marketing permite você fazer isso, tá? Então, acho que esse é um ponto central. Acho que, assim, não queria ser muito repetitivo, mas não tem muito como pensar o marketing em 2026 sem pensar em IA, tá? IA, assim, não estou falando de pensar em IA, putz, a IA vai fazer a copy do projeto tal e tal. Cara, isso aí é o básico, entendeu? Não estou falando disso, estou falando em IA utilizado como estratégia dentro do marketing, entende? Hoje você consegue construir rotinas da IA no co-work lá do cloud para monitorar o teu concorrente, para você conseguir comparar indicadores, para você cruzar informações, entendeu? Cara, esse negócio básico aí do chat GPT de você IA, eu entrar na IA e fazer a copy de um post, cara, isso é o básico do básico, Sim. entendeu? Tô falando do uso da IA, de um uso estratégico. Então acho que isso também é um ponto muito importante pensando no marketing financeiro para 2026. Legal, e eu vou até trazer um ponto também, que você tem uma opinião bem bacana sobre isso, que é justamente o papel de um CEO de uma empresa, de um fundador de uma empresa dentro do marketing, né? Esse é um assunto muito, muito bacana. Sim, assim, cara, eu sou um cara conhecido por ser um cara muito direto, assim, né? Então, assim, muitas vezes a gente falar a verdade, você atrai amigos, mas também constrói alguns inimigos, né? Muita gente fica incomodada com alguns pontos, né? Mas, enfim, cara, acho que isso também faz parte do nosso próprio jeito de ser dentro da Nambu, né? Sim. Nós temos uma personalidade, a gente tem um DNA muito forte, né? Tanto que até nós já conversamos em outros momentos, né? Cara, não é todo cliente que faz sentido ser nosso cliente, entendeu? Tem que ter pessoas que queiram construir algo juntos, que queiram construir uma comunicação forte, com resultados e tal, né? Aquele cliente procrastinador, aquele cliente que não permite a urgência trabalhar, isso não tem nada a ver com a gente. Em geral, esse cliente ele não perdura aqui, ele não tem futuro, entendeu? E você pega outros clientes, né? Se você olhar a nossa base de clientes, os clientes são super longevos, entendeu? Sim. A gente trabalha com cliente, tem clientes que tá com a gente há mais de 10 anos, né? Assim, pô, 10 anos, 7 anos aqui, 5 anos ali, né? Por quê? Porque a gente trabalha numa relação de longo prazo, né? Sabe aquele negócio assim, vou contratar uma agência, né? Em geral isso acontece quando o cara tá mal nos números, né? Tá mal nas vendas, tá mal no resultado, aí ele pensa todas as soluções, ele fala, não, vou contratar uma agência. Aí ele contrata uma agência achando que vai ser a salvação dele, entendeu? E aí a agência, cara, a agência não vai mudar o seu business em
30 dias, em Sim. 90 dias, entendeu? E aí o que acontece? Esse cara, ele vai, às vezes é o último tiro dele, a última bolachinha do pacote, contrata a agência, vê que a agência não reinventa o negócio dele em 90 dias, e depois vira e fala, a agência é ruim, não sei o que e tal, tchau, entendeu? No fundo, cara, ele é um empreendedor ruim, entende? Ele não percebeu as necessidades dele com uma visão de longo prazo, entendeu? Então, e dei um pouco uma volta para aproveitar um pouco um gancho sobre isso, mas voltando à questão do empresário, né, relacionado ao marketing. Cara, eu acho que os empresários, né, os sócios fundadores, falando em assessorias, consultorias, bancos, corretoras, fintechs, né, que estão muito no nosso dia a dia. Sim, Cara, é importante que os sócios ali eles estejam presentes no direcionamento estratégico do marketing. perfeito. Isso. Agora sim, cara, sócio aprovando post de redes sociais, desculpa aí como diria o meu amigo Denis, né? Desculpa aí o meu francês, mas assim, isso é ridículo, cara. Entendeu? Você pensar que um cara ele funda um negócio e ele tá lá gastando o tempo dele, não importa o tempo que for, entendeu? Se um sócio, né, um diretor de uma grande empresa do mercado financeiro, né, tiver aprovando post, você que está aí me ouvindo, cara, se você tem uma empresa de comunicação, você está gastando o teu tempo aprovando post, cara, fecha a tua empresa, você está no lugar errado. Você tinha que estar pensando em estratégia, você tinha que estar pensando em outras coisas, entendeu? Em olhar os indicadores, olhar resultados, olhar tipo o teu plano estratégico, olhar outras coisas que são infinitamente mais importantes do que um post, entendeu? Legal, cara. É assim, é um posicionamento forte, querendo É ou não. forte, É um lógico. posicionamento forte. Mas eu vejo que tem coisas que precisam ser ditas, né, Paulo? Porque, Preciso. querendo ou não, assim, o movimento que eu vejo, né, desde quando eu entrei dentro do mercado financeiro, atuando na área de marketing, é que justamente a parte de comunicação, cara, de muitos escritórios, muitas empresas, é freio de mão puxado. É freio de mão E puxado. isso daí é uma responsabilidade de quem tá no alto nível de uma empresa, né? Sim. É freio de mão puxado, cara, por vários fatores. Porque é freio de mão puxado nas empresas que não perceberam que o marketing faz parte da estratégia da empresa. Sim, É freio de mão puxado quando o cara sente que ele tem que fazer o mínimo só para parecer que ele não tá morto, entende? Porque assim, cara, entra nas redes sociais de uma consultoria. Cara, o que você pensa se faz 4 meses que essa consultoria não posta? O que você tá pensa? abandonado. Não, não só abandonado, cara. A gente pode pensar até que está abandonado, Sim, mas o seu cliente final pode pensar até se essa empresa hoje continua existindo, entendeu? perfeito. 4 meses sem postar uma comunicação, eu nem sei se a empresa está viva, entende? Sim, e isso não só em redes sociais, Não, né? não só em Isso, redes isso é sociais. dentro de um site atualizado, Sim, é dentro de não um tem canal de. notícia, não tem Perfeito. isso, entendeu? Então, assim, cara, eu só dei esse exemplo para falar o quê? Existem pessoas, né, empresas que fazem uma comunicação simplesmente co- com a consciência disso. Fala assim, ó, eu tô vivo, entendeu? Sim, Se o cara tem pouco orçamento, ele tem um orçamento limitadíssimo e tal, então ele vai só publicar, meu, o mínimo, mas assim, com alguma cadência, seguindo ali um ritmo e tal. Agora, cara, se você quer realmente trabalhar um marketing estratégico, aí a conversa é outra. sim. É Entendeu? porque que nesse ponto você falou de estou vivo, ele é muito frágil, né? Porque quando acontecer alguma coisa que saiu fora da rota da empresa, o primeiro ponto que eles vão cortar é onde? Comunicação, é no Exato, marketing. Por exato. justamente ser frágil, né? Não, estou trabalhando meu marketing para Sim, estar só aparecer. sim. É frágil, por isso que ele deve estar dentro do business plan da empresa, de fato, como um planejamento estratégico, né? Queria complementar um pouco em cima disso que você está falando, Ian, porque a gente, enfim, mais de 20 anos trabalhando com marketing financeiro, eu já vi de tudo, cara. Desde clientes desesperados que acham que o marketing é a última salvação de uma empresa que já está ladeira abaixo sendo mal administrada, entendeu? Esse cara esquece, cara. Esse cara, ele não entendeu que o marketing é estratégico e que você vai ter que ter estratégias que você desenvolve e elas não dão resultado simplesmente amanhã, entendeu? Sim, Então esse cara é o cara que ele vai olhar para uma agência e vai falar assim, esses caras não entregam resultados, entendeu? Mas não é o problema da agência, é porque o cara não entendeu o jogo, sim. entendeu?
É a mesma coisa, até uma vez, acho que foi até você que deu um exemplo, né? De tipo, a gente trabalha muito no mercado financeiro, né? Eu gosto muito de buscar exemplos comparativos no mercado financeiro, né? Então você vê um cara, você monta a carteira dele, monta um planejamento financeiro para ele, aí ele vira em 90 dias para você e fala assim: porra, deu uma oscilação aqui e tal, tá negativo, então você é um consultor, um assessor ruim, tô indo embora. Assim, caralho, mas quando você montou o planejamento do cara, era um planejamento de uma aposentadoria, tipo, era um investimento de longa data, entendeu? Sim, Em 90 dias deu uma oscilação, o cara fala tchau, entendeu? A gente vive exatamente a mesma coisa no marketing, entendeu? Você tem clientes que muitas vezes querem resultados rápidos, mas eles não entenderam ainda o posicionamento do marketing financeiro. Está muito mais na estratégia de negócio, né? Está muito mais num movimento macro, e é claro, dentro desse movimento mais amplo, vão ter ondas ali micro que, cara, coisas vão acertar, não vão ser acertadas, mas assim, da mesma forma como numa carteira de investimentos você faz de tempos em tempos, né? Ou de anos em anos você faz um rebalanceamento, entendeu? Você adequa, pô, preciso colocar mais IPCA, preciso isso, mais aquilo, quero associar mais a minha carteira com um índice tal, ou comprei um imóvel, então eu tenho que buscar uma compensação aqui com ter uma equivalência, eu vou fazer um hedge com o Índice Nacional de Construção, então, pô, ele oscila junto com o IPCA, então vou botar mais IPCA aqui na minha carteira e tal. Enfim, no marketing é a mesma coisa, cara. Nem tem estratégias que funcionam e estratégias que não funcionam. sim. Você vai, às vezes, levantar uma campanha super planejada e, cara, ela não vai dar certo. Por quê? Porque você não tem o controle de todas as variáveis, entendeu? E aí, que é a função da agência e da galera que está à frente do marketing, né, dos gestores do marketing na empresa? Sentar junto, debater, ver aquilo que funciona melhor, aquilo que não funciona, e aquilo que não funciona você vai corrigindo a rota, vai ajustando e buscando cada vez melhores resultados, entendeu? Perfeito. A questão é que tem empresas, cara, que elas não conseguem perceber isso tudo, entendeu? Às vezes simplesmente não deu um resultado, é ruim, tchau, troca. Sim, Entendeu? e é interessante visualizar desse ponto, porque justamente a gente trabalha dentro do mercado financeiro, que Sim, é assim, cara, é um segmento que mais tem oscilação, sim, sim. né? Sim, cara, eu, por exemplo, eu já tive 3 assessorias de investimento, falando pessoa física, né? Ao longo aí de uns 9 anos mais ou menos. 3 assessorias de investimento que eu já passei por elas, entendeu? Tendo experiências, né? Mas em nenhuma delas eu simplesmente virei e falei assim, cara, olha, você montou aqui um plano financeiro, um planejamento financeiro e deu errado no mês seguinte, tchau, obrigado, entendeu? Sim, Eu passei vivendo experiências diferentes. Eu vivi uma experiência na pessoa física, vivi uma outra experiência na pessoa jurídica, enfim, fui experimentando coisas diferentes, tá? O que também eu acho que, assim, não sendo extremista demais, né? Acho que na questão das agências e da escolha de uma agência, tem também muito o lance do DNA, do estilo do trabalho, bater muito com a ideia da empresa ou não, entendeu? sim. Eu acho que é um namoro, você vai conhecendo, vai evoluindo e vai construindo algo junto, e muitas vezes dessa relação dá um casamento aí de longo prazo. Sim, não, legal, cara, que bom que você trouxe esse ponto mesmo, porque é algo que, assim, tem que ser falado, não adianta, né? Às vezes as pessoas se incomodam com o dedo na ferida, mas às vezes é o dedo na ferida que te mostra muita coisa que você não estava enxergando, Sim, né? dedos nas feridas incomodam. E faz parte também, né? Sim. Vamos lá, cara, tem uma pergunta interessante. Tem uma tendência que você aposta forte pro nosso nicho? Tendência para o nosso nicho, Sim. cara. Até aproveitando também esse momento de própria expansão da Nambu, né? Que a gente Ah, está visualizando muitas coisas interessantes, né? Aí pela frente. Cara, tendência para o nosso nicho. Putz, também acho que poderia falar de muitas coisas aqui, mas para não ser amplo demais, eu acho que é a aposta no audiovisual, cara. Entendeu? Tipo, você olha hoje, as coisas estão cada vez mais utilizando processos multimídia, né, Sim, tudo muito focado no audiovisual, entendeu? Então, você vê, né, cara, os eventos, né, você tem eventos presenciais que foram retomados pós-pandemia, que é um negócio importante pra caramba, mas todos esses eventos, eles utilizam grandes recursos audiovisuais, sejam em loco, sejam na transmissão, você pega nas redes sociais, cara,
Olha, você tinha lá no começo posts estáticos, né? Vamos voltar lá no Twitter, no Sim. antigo Twitter. Cara, antigamente você tinha só texto. Só texto. Aí isso foram evoluindo em algumas plataformas para texto mais imagem. Depois veio para texto mais imagens, mais carrosséis de imagens. Aí depois foi texto, imagem, carrossel e acabou aonde? Acabou no vídeo. Sim. Entendeu? Então, assim, eu sinto que os canais de comunicação, todos eles evoluem para, vamos dizer, mecanismos audiovisuais, entendeu? Sim. Então, não estou falando especificamente de, sei lá, que nem nós estamos aqui numa estrutura, num estúdio aqui da Nambu, não estou falando que, pô, tem que ter podcast e tal, não é isso, cara. Pensa, o audiovisual, ele tá hoje inserido dentro de uma empresa de diversas formas. O podcast é um mecanismo de comunicação, mas você pode capturar vídeo dentro da tua empresa, você pode entrevistar executivos, você pode entrevistar clientes, você pode pegar depoimentos, você usa nas redes sociais, Lives. você faz uma live, Sim. entendeu? Não consigo pensar assim o mercado hoje, o marketing financeiro sem o audiovisual. Se eu tivesse que fazer uma aposta, é no audiovisual. Legal, eu também compacto muito com esse seu ponto sobre o audiovisual, até analisando dentro das redes sociais, né? A gente tem muitos formatos ali, né, para vídeo. A gente tem o Reels, Isso. a gente tem a parte de lives, Sim. né? A gente tem algumas estruturas, Tem stories. os posts tradicionais em Exato. vídeos também. Exatamente. E eu vejo muito que o audiovisual ele consegue passar uma coisa que as imagens não passam, que é um pouco da essência da empresa, né? Eu acho que tem um pouco desse lado, Ian, mas assim, também, mais uma vez aqui, sendo um pouco crítico em relação a isso, cara, as pessoas estão cada vez querendo consumir conteúdos de uma maneira mais fácil, Sim, entendeu? sim. Então, sei lá, cara, antigamente era natural a pessoa pegar e ler um livro de 200 páginas, entendeu? Hoje eu vejo muito mais pessoas falando, vou ver um resumo aqui, chat audiovisual do GPT. livro, ou vou ver um audiobook que traz o resumo do livro e tal. Então, assim, cara, eu acho que as pessoas, elas estão cada vez mais pressionadas por tempo, por prazos. Veja a nossa comunicação, né, cara? Hoje em dia, o cara manda um WhatsApp para você, se você levar o tempo para responder um WhatsApp que você leva um e-mail, vou perguntar para você qual é o tempo para você aceitável para você responder um e-mail. Um tempo aceitável para responder um e-mail? Dentro do dia. Sim, ao longo do dia. Ao longo do dia. Exato. Tipo assim, o cara mandou um e-mail para você de manhã, se você responder ele no meio da tarde, tá ok, não tá? Sim. Pensa no WhatsApp, cara. Se o cara mandar uma mensagem para você, se você não responder o cara em, alguns minutos, ou talvez vai 1 hora e tal, já soa mal, né? Sim. Tipo, O cara não quer me responder? o cara não quer me responder, exatamente. Então, eu tô fazendo essa comparação, né, meio diferente, mas o que eu quero dizer? Parece que a vida ela é cada vez mais efêmera, né, ela é mais rápida. Então, por que o audiovisual se beneficia disso, entendeu? Porque ele traz um conteúdo rápido, fácil de ser consumido e com um esforço muito pequeno por parte do público que tá ali recebendo aquela mensagem, entendeu? Sim. Não, bacana, bacana. Eu concordo muito com você, cara. Continuando nessa pauta de assuntos, de temas e perguntas voltadas para o marketing financeiro, cara, eu tenho aqui uma boa, tá? Que inclusive ela é muito debate dentro dos escritórios das empresas. O compliance, ele mais atrapalha ou ele é uma vantagem? Qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, o compliance, ele é uma grande vantagem, entendeu? Mas eu vou falar de perspectivas diferentes, cara. Porque o compliance, cara, ele envolve um conjunto de regras que você tem que respeitar ali, entendeu? Seja do ponto de vista, vamos dizer assim, de uma empresa que está no sell side, né? Vamos dizer, ela tá ali, vai distribuir um produto e tal e tudo mais. Cara, ela tem que respeitar todas as regras de compliance. Tipo, então ela tem que ter todo um arcabouço jurídico que vai proteger a empresa, entendeu? Sim. Quando você traz isso para o lado da comunicação, pô, que nem no nosso caso, né? Uma empresa que trabalha no marketing financeiro, você tem que dominar isso, entendeu? A gente não tem uma escolha sobre isso, entendeu? Exatamente. Quem quer jogar esse jogo tem que saber de compliance, tá? Então, em relação ao marketing financeiro, se você pensar do ponto de vista da agência, para nós é um grande diferencial. Sim. Por quê?
poucas pessoas, poucas empresas sabem jogar esse jogo, entendeu? Então acaba sendo até uma barreira de entrada, entendeu? Sabe quando o cara fala assim, não, pô, fazer o site ali, mas eu tenho, fala ali com a namorada do primo do vizinho lá, da minha enteada e não sei o que e tal, né? Sempre tem um sobrinho que vai fazer o site ou as redes sociais, entendeu? Esse cara dentro do mercado financeiro é o cara que vai se ferrar, por quê? Porque não tem como, o sobrinho dele não manja de compliance, entendeu? O sobrinho dele não tem vivência e estrutura para atuar dentro de um mercado de comunicação especializado no mercado financeiro. Então, do ponto de vista de quem trabalha com a comunicação, você dominar o compliance é uma grande vantagem competitiva. Do ponto de vista da empresa, você tem que respeitar por uma questão jurídica e uma proteção à própria empresa, entendeu? E eu acho que a vantagem, por que vantagem? Cara, são vantagens porque são técnicas que você domina que te colocam num lugar diferente dos outros, Sim, entendeu? sim, com certeza. Tá? Não vejo isso como uma limitação. Não, mas não é uma limitação mesmo, assim, até para os próprios assessores, eu acho que no dia a dia, né, acaba sendo uma coisa bem chata, né? Porque Sim, eu até recebo, né, muitos depoimentos, assim, o pessoal vem falar comigo, pô, Ian, será que eu posso postar esse conteúdo? isso. Né? Será que esse termo que eu tô usando aqui, ele faz sentido? Uhum. Pode ou não pode, né? Sim, E é bacana que a gente tem um alinhamento muito legal com o compliance das empresas, né? sim, Eu sempre digo também, assim, o nosso atendimento aqui, né, o nosso trabalho de comunicação com as empresas, ele não é uma coisa só sob demanda, né? Ele vai além da demanda. A gente quer entender como que está sim, funcionando a operação, a gente quer ajudar na expansão da operação sim, e quer estar se conectando com as sim, estruturas também, né? Inclusive com sim. compliance. E, cara, e mesmo assim, às vezes a gente está fazendo lá uma campanha X, aí surge aquela dúvida, né? Será que a gente está dando call nesse produto aqui, né? Que é aqui dizer assim, será que, esse é o termo que a gente fala, né? Tipo, pô, será que você não está forçando um pouco demais ali a venda do produto e tal? E, cara, a gente tem o pé no chão, vira e faz, submete lá o jurídico, passa na análise de compliance e vê se, meu, se a gente pode falar isso ou não, entendeu? Sim, Também não é tão matemático assim, sabe? exato. Tem algumas, vamos dizer assim, algumas regras básicas de como atuar dentro da comunicação financeira, mas muitas vezes também a gente recorre ao jurídico e fala, cara, analise isso aqui, veja isso, pode, não pode, ou o cara fala, não, ajusta essa palavra aqui, ajusta aqui, acolá, entendeu? Então, assim, cara, fazer isso não é. Eu gosto pra caramba disso, entendeu? Porque eu gosto de trabalhar no marketing financeiro. Agora, para algumas outras pessoas, talvez o compliance seja muita burocracia. Sim, e eu vou até puxando isso aí, eu já vou puxar uma pergunta que acho que está totalmente conectada. O Fala. WhatsApp é ouro ou cilada? Ouro, com certeza, cara. É ouro. É ouro. Se bem utilizado, é ouro, entendeu? Só que utilizar o WhatsApp, né? Eu acho que eu posso falar um dos pontos, né? A gente estava algumas semanas atrás no CMO Summit, né? Sim, Que é, meu, o maior evento voltado aos gestores, diretores de marketing, né? Do Brasil todo. E, cara, um baita de um evento, entendeu? Pessoal da TD lá organiza e tal, tinha um monte de empresa fera lá envolvida no evento. E uma das palestras que eu participei lá foi a seguinte, né? O cara ele usava muito o exemplo de falar como era melhor você, mais vantajoso você fazer um call to action no teu cliente final e jogar ele dentro de uma conversa, ao invés de você fazer um call to action e jogar ele dentro de uma landing page. sim, E eu fiquei pensando pra caramba nisso, tá? Eu tô até começando já a escrever um artigo sobre isso. É, pensa, parece tão óbvio, né, cara? Mas eu até então não tinha caído na minha ficha. Quando você gasta, meu, centenas de milhares, às vezes, numa campanha, e o teu objetivo, obviamente, é a conversão, mas você joga ele na landing page, o cara pode chegar ali na landing page e a conversa morrer. sim, Tipo, ou a conversa morrer, né? Tipo, ou simplesmente ele ir embora, ou enfim, ou você pode conseguir converter a página, ser boa, conseguir uma conversão legal. Ele levou ali a isca digital dele, você capturou o lead, beleza. Agora pensa só, cara, quando você faz uma campanha e o cara cai numa conversa, entendeu? No bom sentido, né? De entrar numa conversa ali, entrar num chat. Meu, você vai
acompanhando a evolução, você vai trabalhando as temáticas ao longo da conversa, a conversa pode fluir para vários lados, você vai extraindo informações do teu lead. É muito rico, né? É muito rico, cara. Então, assim, eu dei essa voltona para explicar o que, cara? O WhatsApp com certeza é ouro, entendeu? Porque o WhatsApp permite você construir essa linha de raciocínio e você ir trabalhando essa conversa e ali, amadurecendo, capturando informações, enriquecendo o seu CRM, etc. Enquanto que simplesmente o cara poderia cair numa landing page, buscar uma isca digital e você alimentou teu CRM, mas você vai ter que começar uma nova jornada com aquele cara para tentar contactar ele de novo. Entendeu? Sim, com certeza. E, cara, os chats hoje, o chat ele pode dar saída até, sei lá, falando em business diferentes, às vezes ali do chat, se for uma compra, você consegue já realizar a compra no próprio chat, cara. Sim. Hoje você integra uma IA no chat, e o cara pergunta sobre um produto, ele traz os produtos na conversa do chat, e o cara realiza a compra no próprio fluxo da conversa, entendeu? Então, assim, o chat hoje é uma baita de uma ferramenta, entendeu? E a IA vai roubar o lugar dos marqueteiros? Com certeza não, cara. Com certeza não. A IA vai roubar o lugar dos marqueteiros ruins, entendeu? Repensa aí se você está indo para o caminho certo ou não, entendeu? Os marqueteiros bons vão ser melhores ainda com a IA. Legal, porque acaba, essa pergunta que eu te fiz, ela acaba meio que amarrando as coisas, né? Sim. A gente tá falando sobre IA, Sim. falando sobre o WhatsApp, né? Sim. E hoje em dia, com diversas automações, a própria inteligência artificial que tá entrando em diversas plataformas, inclusive no WhatsApp, né? Só que é aquele negócio, por trás de uma IA, tem que ter uma cabeça pensante. Com certeza. Lembra lá quando a gente falou de por que o site não morreu e não vai morrer? Porque a IA, ela vive de consumir conteúdo humano. Sim. E da onde veio o conteúdo humano? Vem de várias fontes, mas uma das fontes extremamente ricas é a própria web com conteúdos humanos, entendeu? Eu até tenho, conversando um pouco com o Léo aqui da nossa área de desenvolvimento, eu virei para ele e falei assim, cara, eu acho que o conteúdo humano ele vai passar cada vez mais ser valorizado no SEO e no GEO, entendeu? A IA, dentro do algoritmo dela, ela vai conseguir ter um mecanismo para tentar identificar o quanto que um texto veio de um ser humano ou não, tá? Isso já existe hoje, mas enfim, certamente ela vai dar mais peso para quando ela consumir, quando o teu site integrar um conteúdo que advém de um ser humano. Por quê, cara? Tem até uma teoria de que a IA, quando ela começar a consumir o conteúdo da própria IA, tem uma teoria de que a IA vai começar um emburrecimento, entendeu? Caramba. Então, na verdade, a riqueza toda está onde? Está no ser humano, entendeu? Conteúdos produzidos por ser humano. Eu, cara, penso muito nisso. Você que me conhece sabe muito que a gente incentiva muito a produção de conteúdo Sim. real, conteúdo humano. E, cara, nós somos muito mais do orgânico do que do tráfego, né? Sim, e integrando tudo, né? Tráfego, Claro. IA, a própria parte do orgânico também. E até legal falar disso, porque também vejo muitos movimentos acontecendo no mercado que, pô, por que eu vou contratar uma agência se eu tenho uma IA que pode gerar meu conteúdo? Por que eu vou contratar uma agência se eu posso colocar uma IA aqui no meu WhatsApp? Ah, sim, sim. Né? Acho que assim, é muito fácil falar, né? Quando você fala, pô, eu posso ter uma IA que faz isso por mim. Tá, mas e quem que vai gerenciar a IA? É a mesma Quem que coisa. vai estar lá atrás da É IA? a mesma coisa, né, cara? Você falou isso, eu imaginei o dono da pizzaria falando, né? Tipo, Sim. porra, por que eu vou contratar agência se eu posso botar IA aqui, né? Aí eu posso virar pro cara e falar assim, pois é, cara, eu tenho a pizza de R$ 12 da Sadia no supermercado. Por que eu não vou comprar aquela ou vou comprar a sua, entendeu? Sim. Sabe? Cara, eu acho que no final das contas tudo está relacionado a custo-benefício, entende? A pizza lá de R$ 10, R$ 15 da Sadia, ou enfim, de alguma outra marca, não estou falando propaganda de marca, mas enfim, foi só um nome que eu lembrei, né? Ela é uma pizza simples, barata, que está lá no seu congelador. E ela supre a e ela demanda salva às Sim. vezes, né? Aquele dia que você tomou umazinha, chegou lá no sábado à noite, deu Exatamente. uma fomezinha, você fala, opa, vou botar a pizza aqui e tal, Sim, e já era, sim. entendeu? Mas não dá para eu virar e falar assim que, cara, essa pizza aqui é uma pizza top, entendeu? Pô, tem um colega meu de Santa Bárbara do Oeste, 2 semanas atrás, que ela tava numa competição
global de pizzarias em Las Vegas, o cara ficou entre as 30 pizzarias mais top do mundo, entende? Como é que eu vou virar pro cara e falar assim, cara, a pizza essa aqui é a mesma pizza? Não é, entendeu? Sim. O cara é foda nas pizzas, entendeu? Aliás, Caio, aí um abraço aí pra você. O que eu quero dizer com isso? O cara, talvez um pequeno empreendedor, ele consegue ter soluções com a IA que talvez é a que cabe no bolso dele naquele momento, entendeu? Mas ela nunca vai superar uma agência, cara, que tem bons profissionais de marketing. Pô, a gente mesmo estava fazendo umas semanas atrás, na Nambu, uma experiência, a gente criou um avatar que é o Site Sincero. Tipo, a gente criou muito no sentido de experimentar, né, fazer, criar um personagem totalmente feito em IA, um vídeo totalmente feito em IA, e a gente fez até alguns posts, né, para quem acompanha a gente, ou para quem não acompanha ainda, pô, aproveita e segue aí a Agência Nambu nas redes sociais. A gente fez uma brincadeira com o Site Sincero, que é um personagem totalmente feito em IA, e começamos a postar e tal. E é muito legal sobre isso, cara. Você pega um post desse, um post que, ele nem tinha uma pretensão muito grande, era muito mais sobre o uso do audiovisual, da IA no audiovisual. Sim. Cara, esse post Acho que é um dos que mais engajou, né? no Shorts pegou 1.700 Sim. visualizações do nada. E um vídeo, acho que você não me engano, de 8 segundos. É, um vídeo de 8 segundos, entendeu? Orgânico, total, sabe? Então, assim, eu diria que busque novas experiências, busque novos caminhos, entendeu? E eu apostaria bastante no audiovisual. Tá, que legal. Então a gente vai chegando no final, tá? Paulo, deixa uma mensagem para os empresários, para as pessoas que estão querendo entrar, né, para o marketing financeiro, para o mercado financeiro, em geral. Deixa uma mensagem. Cara, acho que para quem está começando como profissional, marketing financeiro tem muitas possibilidades, entendeu? Estude, trabalhe forte que você vai conseguir bons resultados. E para os empresários aí, fala assim, cara, sai dessa de diretor apostando aprovando post de empresa. Cara, se você está gastando o teu tempo aprovando post, você está no lugar errado, cara. Tua empresa vai ir ladeira abaixo, você não percebeu ainda. Um abraço aí a todos. É isso. Obrigado, Paulo. Pessoal, acompanha a Nambu nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, YouTube também, a gente tá entrando, tá? Isso aqui é o projeto piloto para algo que tá rolando, tá no forno aí, né, Paulo? Tá vindo um projetinho bem bacana aí para vocês, mas siga a gente nas redes sociais, tá? E até mais. Valeu.